Imagina olhar pela janela às 8, 9, 10 da noite e ainda ver o céu claro. E foi isso que aconteceu comigo aqui na Holanda. No começo, parecia incrível, até meu sono começar a desandar. Eu deitava tarde, acordava quebrado e o meu treino rendia muito menos. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que a luz bagunça a melatonina e o cortisol, o passo a passo que eu montei para dormir bem mesmo quando eu quero dormir no horário que o sol tá batendo na cara. Quais suplementos alimentares realmente têm alguma evidência que ajudam a dormir melhor? E por que os medicamentos benzodiazepínicos não são a melhor solução para insônia crônica, para uma falta de sono de longo prazo? Fica até o final, que eu tenho certeza que tudo vai fazer sentido para você. Eu sou o Lucas, médico em São Paulo, atualmente aqui na Holanda, e a ideia deste canal é trazer ciência prática, ciência médica para o nosso dia a dia. Nos últimos vídeos eu falei de duas coisas que mudam a saúde sem milagres. E eu falei sobre alimentação prática, vivendo fora, fizemos um tour no supermercado holandês e também comentei sobre como o ambiente acaba nos empurrando para determinados hábitos. No outro eu falei sobre a cultura do movimento diário e uma sigla chamada NEAT, super importante, além da questão do uso da bicicleta de forma diária. E hoje eu fecho esse arco com um pilar que amarra tudo: o sono. Coloca o vídeo na velocidade 1.5 para você conseguir assistir mais rápido. Não esquece de deixar o like aqui embaixo também. Esse é meu biscoito e é o que me ajuda a continuar aqui com o canal. Quando os dias se estendem, o nosso relógio biológico ele perde completamente o rumo. E aí entram dois processos que a cronobiologia descreve muito bem. O processo C, que é o ritmo circadiano, basicamente guiado pela luz, e o processo S, que é a pressão do sono que vai se acumulando ao longo do seu dia. Aquela vontade de dormir, basicamente. Se eu atraso o processo C com uma exposição prolongada à luz ao longo do meu dia e ainda por cima brinco com a minha pressão do sono, aumentando o consumo de cafeína, aumentando a exposição a telas, ou ainda mais com uma rotina completamente irregular, o resultado é bem óbvio: fadiga, irritabilidade, apetite bagunçado e, consequentemente, menos performance. A boa notícia é que dá para ajustar isso com ciência e hábitos. Neste primeiro tópico, eu gostaria de falar sobre luz natural, melatonina e o cortisol. E vamos começar pelo que mais mudou aqui na minha rotina na Holanda, que é a luz. Quando o sol se põe às 10 da noite, por exemplo, o corpo entende que ainda é dia, e isso atrasa a liberação de melatonina, que é como o corpo faz para entender que é hora de dormir. Agora, soma essa exposição à luz solar que temos durante o dia, mais a exposição à tela do celular, à tela do notebook, à tela da TV. Todas elas liberam luz branca e luz azul, que são as mais potentes para inibir a liberação de melatonina. E qual que é o resultado disso? Eu fico com o corpo cansado, mas a mente continua a mil, como se ainda fosse hora de estar ativo. De manhã acontece o contrário. A luz natural, ela tem o objetivo de regular o nosso processo biológico. É como se fosse um botão de reset do nosso ciclo circadiano. Por isso, sair da cama e já ir direto tomar alguns minutos de sol, exposição solar, é um dos hábitos mais poderosos para regular o sono. E tem mais, não é só a melatonina que sofre com esse atraso, o cortisol também. E esse hormônio, que muita gente chama de hormônio do estresse, também segue um ciclo. Ele deveria ter um pico logo cedo, de manhã, para te ajudar a ser mais ativo, ser mais produtivo nesse horário. Basicamente te ajudará a acordar com energia e foco. E se eu vou dormir tarde demais, esse pico de cortisol, ele se desloca, consequentemente, para mais tarde, o que faz com que eu acorde sem energia, sem disposição e com um humor, por exemplo, muito mais instável. E aí meu treino rende menos, meu dia rende menos, o meu apetite ele fica bagunçado e a sensação é de que eu estou sempre correndo atrás do relógio. E aqui na Holanda eu precisei montar um sistema de luz, digamos assim, para me proteger um pouquinho melhor. 90 minutos antes de dormir, eu costumo desligar todas as telas, vou ler um livro, vou tentar fazer algo, uma tarefa mais light. Utilizo um filtro de luz azul no celular. Muitos celulares hoje em dia possuem essa função. Ou utilizo esse óculos aqui, que também tem o poder de frear
a luz azul. Outro ponto é substituir o uso de lâmpadas fortes por essas daqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Luzes mais baixas, menos potentes, com uma luz mais laranja, que imita ali o pôr do sol. Inclusive, esse tipo de luz que vocês estão vendo aqui é muito comum nas casas holandesas, tá? Muita gente utiliza bastante abajur, bastante luz amarela. É difícil a gente ver uma luz de teto branca ligada. E por fim, logo ao acordar, me expor ali a 5, 10 minutos de luz natural, de luz solar, mesmo que o dia esteja nublado, porque a intensidade de luz advinda do céu, ela é muito mais intensa do que qualquer tipo de lâmpada ligada. E esse ajuste simples já mudou completamente meu sono. E ele funciona porque ele simplesmente conversa com os dois hormônios que regulam o ritmo do meu corpo, a melatonina e o cortisol. Aqui no segundo tópico, eu gostaria de falar sobre higiene do sono. Quando eu percebi que a luz ainda não era o único fator que influenciava meu sono, eu comecei a procurar outras coisas que poderia fazer. Comecei a montar um protocolo prático de higiene do sono. E higiene do sono é um conjunto de hábitos que fazem você dormir bem. Essa é a ideia. Aumentar a chance de dormir bem. É simples, muito simples, mas exige consistência. E consistência, a gente sabe que muitos de nós, a maioria dos seres humanos, não tem. Então, o primeiro ponto aqui é estabelecer um horário âncora para você acordar. Mais importante do que você estabelecer um horário para dormir, é você conseguir estabelecer um horário que você vai acordar. Isso estabiliza seu organismo, estabiliza seu ritmo circadiano. E não esqueça da luz. De manhã, luz natural. De noite, luz fraca e quente. Isso conversa diretamente com a sua melatonina. Totalmente blackout, né? Então, o seu ambiente tem que ficar totalmente escuro, longe ali de estímulos luminosos, de TV ligada, de relógio piscando, de celular piscando. Então, retire tudo que possa ter um estímulo luminoso ali no seu quarto. Tem que estar tudo totalmente escuro. Se você não tiver uma cortina boa, máscara de olho costuma resolver bem. Estabeleça também uma rotina de desligamento, digamos assim, ali antes de dormir. 20 a 30 minutos, crie alguns hábitos que vão te ajudar com esse processo. Inicie uma leitura leve, tome um banho morno, escreva um diário, rapidamente, por exemplo, sobre o que você gostaria de melhorar para o dia seguinte. É quase um exercício estoico, né, de reflexão. Não se esqueça também de que cafeína, no máximo, ali até umas 3, 4 horas da tarde. Passou disso, opte sempre por bebidas descafeinadas, porque senão vai atrapalhar a sua pressão de sono, aquela sua vontade de dormir. Por fim, um álcool, né? Ele parece que ajuda você a iniciar o sono, a começar a dormir, porém ele tem um grande problema, que ele fragmenta demais as fases profundas do sono. E são as fases profundas do sono que te ajudam, né, a se recuperar melhor. Então evite beber, pelo menos, no mínimo, 3 a 4 horas ali antes de dormir. Exercício, como diria Drauzio Varela, exercício, exercício, exercício. É muito importante, é muito importante. Porém, por incrível que pareça, toda faca tem 2 gumes. Quer dizer, na verdade não, né? Mas vocês entenderam o ponto. Muito exercício extenuante ali perto do horário de dormir, também vai te atrapalhar a dormir. Eu acho que muitos de vocês já devem ter experimentado isso. Treinar muito forte ou treinar muito próximo da hora de dormir vai atrapalhar seu sono. Então evite isso, ou pelo menos tente evitar. Associe a sua cama com sono, não com descanso propriamente dito. O que eu quero dizer? Se você foi para sua cama e não dormiu em até 20 minutos, levanta, vai para um lugar com luz quente, com uma luz mais baixa, começa a leitura de um livro. Isso, por consequência, ajuda você a desvincular o conceito de cama com frustração. Não é isso que queremos. Vá para a cama quando você estiver com sono, tá? Se você deitou e não dormiu, levante. Depois você volta para a cama novamente. A temperatura também é muito importante. Quarto fresco é fundamental para você conseguir dormir bem. Excesso de calor também não nos ajuda a dormir muito bem. Então, se você consegue tomar um banho, por exemplo, antes de dormir,
Ou se você tem ar-condicionado no quarto, né? Não é o privilégio de muitos, mas quem tem esse privilégio, faça uso. Uma temperatura mais amena também ajuda seu sono, também te ajuda a dormir melhor. Uma grande questão para mim, por exemplo, durante muito tempo foi a questão do ruído, né? Seja porque você tem um familiar que ronca, ou você mora perto de uma avenida, de uma rua muito movimentada, com muito barulho, o ruído ele também pode atrapalhar e muito o seu sono. Então, o uso de tampões nos ouvidos, ou então o uso de ruído branco, né, que vocês conseguem encontrar aí no YouTube ou nas plataformas de música, também podem ajudar nesses momentos para tentar dormir de alguma forma. O mais interessante é que, no fundo, isso é filosofia prática. Aristóteles chamaria isso de exis, ou seja, basicamente um hábito. Pequenas escolhas repetitivas que constroem o nosso caráter e moldam o nosso corpo. E se você está curtindo o vídeo até agora, por favor, deixa o like aqui embaixo, deixa um comentário também. Adorarei ver o que você está pensando, adorarei ler e responder as suas ideias. Aqui no terceiro tópico eu gostaria de falar basicamente sobre os suplementos que têm evidência no mercado. Então, depois de ajustar o básico, depois de ajustar tudo isso que conversamos até agora, existe uma forma de você melhorar o seu sono, que é utilizando suplementos. E o que a ciência mostra com mais clareza é o seguinte: melatonina funciona muito bem para ajustar seu relógio biológico, principalmente em situações de jet lag, quando você viaja para países, para lugares com uma diferença de horário muito grande, ou então para insônia de início, para aqueles pacientes que estão com insônia, mas que ainda está muito no comecinho desse processo, não é uma insônia crônica. E atenção, doses baixas de 0,3 até 1 miligrama são tão eficazes quanto doses mais altas e não deixam nenhum efeito de ressaca, ou pelo menos diminui bem mais esse risco de ressaca. Glicina e magnésio podem diminuir o tempo até pegar no sono e melhorar aquela sensação de descanso, né? Porque você tem essa sensação de que você está dormindo mais rápido, realmente. Porém, falando do magnésio, ele vai funcionar mais para pessoas que têm deficiência de magnésio, ou idosos, por exemplo. Também temos a L-teanina, que pode reduzir a ansiedade e, consequentemente, melhorar o sono. Ainda tem evidências muito iniciais. E, por fim, a valeriana, que muita gente deve conhecer. Porém, tem resultados muito inconsistentes, falta evidência robusta para comprovar os efeitos da valeriana e, honestamente, não é a minha primeira escolha. E aqui um ponto essencial: o suplemento ele não substitui a sua rotina, ele é um acessório, não o seu alicerce. E aqui no tópico 4 vamos falar sobre os benzodiazepínicos, os medicamentos, seus riscos e também alternativas. Muita gente, quando pensa em insônia, já pensa direto em remédio, mais especificamente nos benzodiazepínicos. No inglês, os e-drugs. Eles podem ajudar no curto prazo, sim, com certeza, mas o problema é o uso crônico. A dependência química dessas medicações ela é real e os efeitos são muito importantes, como quedas, prejuízo cognitivo, tolerância e dificuldade de retirada dessa medicação. E a alternativa aqui, comprovada por meta-análises, é a terapia cognitiva comportamental para insônias, em que basicamente o psicólogo ensina estratégias práticas para o paciente realizar para mudar pensamentos e comportamentos ligados ao sono. E é mais difícil no começo, porque com certeza envolve mudança de hábito, mas no médio, longo prazo é um processo que se paga e muito. Ele é mais eficaz e inclusive mais seguro. Então, se alguém precisa utilizar benzo, deve ser geralmente por tempo curto e com certeza com supervisão médica. Você não pode tomar esse tipo de medicação sozinho. Mas o caminho ideal é sempre investir em psicoterapia e com certeza trabalhar bastante a higiene do sono. Por fim, os dias longos, eles não precisam diminuir o seu sono. Quando você consegue alinhar luz, rotina e horário, a sua energia volta. Eu, por exemplo, ainda erro e tá tudo bem, porque no sono, consistência bate na intensidade. Então aqui fica meu convite para você. Amanhã de manhã, acorda, toma 5, 10 minutinhos de luz natural, de luz solar. E hoje à noite, tenta fazer um ritual simples antes de dormir. Tenta seguir alguns dos conselhos que falamos aqui no vídeo. Começa por aí e depois me conta o que é que você viveu. Não esquece de se inscrever no canal,
clicar aqui para ativar o sininho e receber notificações sempre que eu publicar um vídeo novo. Será o maior prazer te receber aqui novamente. E salve esse vídeo! Com certeza é uma boa fonte para você consultar sempre que você quiser saber um pouquinho mais ou revisar algumas sugestões de higiene do sono. Um abraço para você, meu querido. Até o próximo vídeo.